Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente em família, considero que estou em família, e sinto-me confortavelmente bem recebido, amado, estimado, como em família. Se nós pudéssemos imaginar esta sala como um grande espaço infinito em todas as direções, e eu pudesse agarrar um grãozinho de poeira e, agarrando esse grãozinho de poeira, mergulhá-lo sobre as lentes de um potente microscópio, eu poderia imaginar que estava observando a Terra. E este grãozinho de poeira neste infinito, olhado com mais pormenor, apresentar-me-ia imagens fantásticas de uma enorme e grandiosa beleza. Eu estaria diante de grandes vales e desfiladeiros, onde o vento sopra, onde a vegetação muitas vezes é mais escassa e onde no aparente deserto da paisagem a vida continua, debaixo das pequenas rochas, sob os pequenos arbustos, sob a calada da noite, e em cada porção deste vale eu encontraria formas muito interessantes de vida. Eu poderia estar em outra parte deste grão de poeira, observando ilhas extraordinárias, rodeadas de mares de coral, de águas azuis transparentes, onde sobre essas águas peixes de formas mil e mil cores nadavam de um lado para o outro. E levantando-se as ilhas, junto a esses corais encontraria areais magníficos, com vegetação exuberante, e nessa vegetação escutaria o canto das aves, observaria a beleza das flores, sentiria o aroma dos frutos, e diria que havia pequenos pedaços do paraíso neste grão de poeira. Poderia estar diante de imensas pradarias verdejantes, onde enormes manadas de animais correm, pastam, onde se levantam aves, se escuta o chirriar dos pássaros e onde volta e meia se veem os insetos deambulando, com as suas asas brilhando à luz do sol, em mil bailados. Escutaria em outros sítios enormes cascatas, onde o som das águas que vêm das profundezas, lançadas das nascentes, me falam de outros universos, no som profundo da alma que as escuta, de viagens extraordinárias pelos fundos subterrâneos da Terra até à superfície, e dessas viagens pelos riachos, pelos rios, nas buscas dos grandes mares, logo viajando sobre o ar quente, em espirais para formar nuvens, e mais adiante caindo sobre a forma de chuva. Olhando com atenção, eu viria que este grão de poeira obedece a leis extraordinárias, porque em cada porção deste grão de poeira parece que as coisas se organizam de uma forma bastante harmoniosa. Então, no espaço infinito desta sala, deste universo, neste grão de poeira que é o mundo, a Terra, a vida acontece como algo de extraordinário, porque este grão de poeira no infinito
Ele é um agregado de forças, de energias, que se ordenam, organizam e se multiplicam em formas múltiples. Então a vida multiplica-se neste grão de poeira. E olhando com mais atenção para lá de tudo aquilo que é nomeado e de tudo aquilo que não está nomeado, nós encontraríamos nesse minúsculo grão de poeira pequenos aglomerados de seres humanos nas suas mais variadas tarefas, uns trabalhando a terra, outros adentrando-se pelos mares, outros subindo ao alto das montanhas, outros estudando a natureza, outros pura e simplesmente em momentos de contemplação, olhando o mar, o céu, o campo, outros mergulhando na própria matéria, tentando perceber que mundo é este, o que faço aqui porque estou aqui. Então a vida está a acontecer neste grão de poeira. E a inteligência que vive neste grão de poeira, estas inteligências, questionam-se: quem somos nós? Por que existimos? Qual a nossa finalidade? Com que objetivo estamos aqui? E neste momento, estas pessoas neste grão de poeira são capazes de entender esta pequena área à volta do seu mundo. Eles sabem que existe uma estrela, a que chamam Sol, e que está no centro do seu sistema solar. Conseguem já compreender leis de física que fazem com que este dinamismo se mantenha dentro de um sistema maior, de uma galáxia, e esta galáxia em outras galáxias, e conseguem já projetar-se e compreender um pouco de tudo isto. Mas para lá deste pequeno espaço, a que chamam o seu universo, existe infinito nesta direção, naquela, na outra, em todas as direções. E agora que pensam, perguntam: mas porquê é que existimos? O que somos nós? O que somos nós diante do infinito? O que somos nós diante da eternidade? O que somos nós diante do desconhecido, do imenso desconhecido, que ainda não alcançamos? Porque já mergulhamos um pouco em nós mesmos? Começamos a estudar os nossos sistemas, a tentar perceber como funciona o nosso organismo, mergulhamos dentro do nosso sistema sanguíneo, tentamos perceber as nossas articulações, os nossos músculos, tentamos perceber como funciona tudo isto e deparamos-nos com o milagre da nossa própria existência. E novamente olhamos para nós e perguntamos-nos: de onde nos vem esta capacidade de pensar? E não só de pensar, de sentir. E não só de sentir e de pensar, de criar. E não só de sentir, de pensar e de criar, mas também de projetar para lá de nós. E tentamos olhar para o infinito, receber respostas. Tentamos olhar para dentro de nós e receber respostas. Então parece-nos que estamos desligados de tudo e contudo nós fazemos parte do todo. Parece que somos independentes de tudo mais. No entanto, estamos relacionados com tudo aquilo que nos rodeia. Nós somos biologicamente constituídos da matéria do nosso próprio mundo. Vamos buscar à Terra os elementos necessários para constituirmos o nosso corpo.
Retiramos da terra, da natureza, aquilo que faz falta para a nossa existência física. Então estamos intimamente relacionados com a própria natureza, com a dinâmica da vida, com a dinâmica do todo. Existimos porque tudo existe e tudo existe porque nós também existimos. Porque perguntamos-nos como é que nós entendemos o universo, como é que nós entendemos o nosso mundo, a natureza do nosso mundo e a nossa própria natureza. Será que vocês estão fora de mim ou estão dentro de mim? O modo como eu os vejo é porque estão fora ou é porque tenho uma imagem vossa dentro de mim? E da mesma maneira, será que eu sou exterior a vocês? Ou será que por me verem eu estou dentro de vocês? Então todos, de algum modo, nos relacionamos. E aquilo que acontece no dinamismo da vida da Terra é aquilo que acontece no dinamismo do nosso próprio organismo, no dinamismo das nossas sociedades, das nossas relações. Tudo, de algum modo, se interliga, porque a mesma lei que constituiu o universo, que constituiu o grão de poeira, nos constituiu a nós. A mesma lei que deu origem a este universo, a este grão de poeira, é a mesma lei que nos criou a cada um de nós. Então o universo, todo ele, está interligado. Daí que a primeira pergunta que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. A inteligência que está acima de tudo. Uma inteligência que não conseguimos sequer imaginar como seja. Suprema. E que é a causa deste universo, deste grão de poeira e de tudo aquilo que está ligado a este grão de poeira. E tudo o que aqui está é o vale, é o rio, é a água, é a planta, é o inseto, é o animal, é o ser humano, é a nuvem, é o ar. Tudo se encontra intimamente ligado. E esta questão do eu é uma questão muito interessante, porque nós temos a noção de que somos individualidades. Eu, e atribuo a mim uma significação e um nome, e distingo-me dos demais por características, por isto, por aquilo, pelo outro. Mas na verdade, se perguntar quem sou eu, e se for a fundo nesta questão, não sou assim tão diferente dos demais. Na dinâmica do universo, Kardec, questionando os espíritos, ainda se perguntou como é que este universo foi criado. Então eles dizem que nós, para entendermos o universo, temos que ter noção de 3 princípios básicos. Primeiro, Deus, a inteligência suprema, causa primária de tudo, sem o qual o universo não existiria. Depois temos o Espírito. Deus, Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito é o ser inteligente da criação. Então todos os seres inteligentes são espíritos. E todos aqueles que partilhamos da inteligência neste grão de poeira somos espíritos. E todos aqueles que partilham da inteligência neste universo imenso são espíritos. E o terceiro elemento, ou terceiro princípio, matéria. Deus, Espírito e matéria. E o que é a matéria? A matéria, até há uns anos atrás,
era entendível como, por exemplo, agarrarmos numa folhinha, começarmos a parti-la e chegarmos até um ponto onde ela não pode ser mais partida. Esse era o limite da matéria. Hoje a ciência avança e diz-nos que a matéria é constituída de energia e, portanto, tudo aquilo que nós vemos, sentimos, percepcionamos pelos sentidos, está constituído de energia. Tudo é energia. E de algum modo a ciência diz que é energia condensada. É como se aquelas pequeninas partículas, obedecendo a uma lei, se agregassem e formassem aquilo que é a matéria. Então Deus, Espírito e matéria. E temos na matéria trabalhando os seres inteligentes da criação. Porque é que os espíritos se ligam à matéria? Para trabalhar a matéria, dar-lhe forma e com isso também contribuir para a obra geral da criação. Mas ao mesmo tempo que trabalham, aprimoram-se, desenvolvem as suas qualidades. Então os espíritos, seres inteligentes da criação, também são constituídos de senso moral. E o senso moral, basicamente definido, é aquela regra que diz quando procedemos bem ou quando procedemos mal. Quando agimos corretamente ou quando agimos erradamente. Então nós estamos, desde o momento em que ganhamos consciência de nós, imbuídos de um senso moral. Nós sabemos quando fazemos bem e quando fazemos mal. Daí que toda a regra de bem proceder é: não faças ao outro o que não queres que o outro te faça a ti. Faz pelo outro o que gostarias que o outro fizesse por ti. E mesmo este faz e não faz é uma troca de energia. O bem que eu faço aos outros é uma forma de energia. Pode ser expressa por um movimento mecânico, faço, ajo com o corpo. Pode ser expressa pela palavra, pela ação ou pelo pensamento, que é uma forma de energia também. Então nós trocamos entre nós energias. As nossas ações, os nossos pensamentos estão imbuídos de energia. Pensamento e vontade, a ação. Então temos um universo, um grão de poeira, e temos as inteligências neste grão de poeira agindo e trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Somos capazes de olhar a natureza e sentir isto, mas muitas vezes a grande dificuldade é olharmos para nós próprios e avaliarmos a forma como pensamos e como agimos. Quando entramos no domínio dos conflitos, nós podemos perguntar o que é um conflito. Por que é que somos criaturas conflituantes ou conflituosas? Por que é que estamos em conflito? A maior parte dos conflitos, o grosso dos conflitos, é um conflito connosco mesmos. Com a aceitação de quem somos, do que vivemos, do que experienciamos, do que nos acontece, do que escolhemos. O grande conflito, muitas vezes, ou quase sempre, é um conflito interior. E esse conflito interior tem a ver com essas perguntas essenciais. Quem sou eu? O que faço aqui? Por que é que existo? O que é a vida? Que sentido faz viver? Existir? Centramos-nos tanto no ego, no eu, que nós só vemos este universo individual. Eu vejo o Reinaldo e sinto o Reinaldo e imagino o Reinaldo no centro do mundo, eu.
Mas eu sou capaz de ver, se o quiser, o Reinaldo falando aqui, com tanta gente simpática à volta. Posso imaginar Caldas da Rainha dentro do meu país, Portugal. Posso imaginar Portugal dentro da Europa, a Europa dentro do planeta Terra, o planeta Terra dentro do Sistema Solar, o Sistema Solar dentro da galáxia. E o que é o meu problema comparado com o universo, com o todo? Muitas vezes nós não temos problemas, mas criamos problemas, inventamos problemas. Porque temos um dispositivo que é a mente. E a mente está programada, preparada para nos facilitar a vida. Então nós estamos aqui, mas já estamos a programar o dia da manhã, o que é que vamos fazer, o que é que vai acontecer. E quando entramos em momentos de grande stress emocional, nós projetamos muitos cenários. E o estranho é que projetamos mais cenários negativos que cenários positivos. É mais fácil imaginar a desgraça do que a aventura. E, no entanto, se fôssemos um pouco mais atentos, nós veríamos que muitas vezes esses conflitos, esses momentos mais difíceis, são momentos de mudança. Há momentos em que a vida nos está a convidar a mudar e nós estamos a ter um conflito, que é um conflito de crescimento interior, porque temos que fazer escolhas. Às vezes é necessário largar ideias, preconceitos, fórmulas, modos de pensar, para crescer, para alargar horizontes. Nós temos crises de crescimento enquanto seres humanos. Se não tivéssemos crises de crescimento, nós vinhamos ao mundo e ficaríamos ali deitados eternamente num berço, onde nos dão de comer, onde tratam de nós, fazem higiene e não fazíamos mais nada. No entanto, nós temos conflitos e somos imensamente curiosos. E quando começamos a abrir os olhos e a percebermos do movimento, de tudo aquilo que são sensações a chegar e que estamos a percepcionar por todos os sentidos, nós temos curiosidade de compreender o que é o mundo. O mundo primeiro vai ser aqueles que estão à nossa volta, o teto, a parede, a mãe, o pai, o amigo, o filho. Depois, vamos ter que aprender a gatinhar, aprender a caminhar, os dentes vão começar a arrebentar, vai dar dores horríveis nas gengivas, vamos ter fases em que os ossos têm que esticar e alongar e, portanto, nós estamos em crise de crescimento. O nosso próprio metabolismo começa a transformar-se, há hormonas, há ciclos. E saímos da infância para a puberdade, estamos na adolescência e logo temos conflitos emocionais e sentimentais, porque sentimos um apelo agora e uma curiosidade por outros e outras. E logo depois estamos a fazer escolhas de constituir família ou não constituir família, de ter uma profissão, de seguir um rumo. E em todas as etapas estamos a fazer escolhas e a ter crises de crescimento. E as crises de crescimento são naturais. E cada vez que elas acontecem, está-nos a ser dada uma oportunidade de mentalmente, espiritualmente, alargarmos horizontes, de começarmos a ver de outra maneira. Porque se nós não saíssemos do nosso quarto, porque se não saíssemos da nossa casa, porque se não saíssemos da nossa aldeia, porque se não saíssemos da nossa região, porque se não saíssemos do nosso país, porque se não saíssemos da Europa, a nossa percepção do mundo era nada. Então ganhamos horizontes. E o próprio ato de conhecer e ter curiosidade em conhecer é um ato extremamente libertador. Quando saltamos das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, é algo profundamente libertador. E temos que o fazer,
Porque se não nos libertarmos dos medos, das cadeias, das prisões, vamos viver permanentemente incomodados e insatisfeitos com algo que não dominamos. Então o grande conflito, o primeiro conflito é este conflito connosco, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso crescimento interior, que depois, não estando satisfeito connosco, temos que arranjar algum culpado que não nós. Então o culpado será quem estiver mais próximo. E transferimos para o outro, projetamos no outro os nossos conflitos. Ao invés de os resolver, projetamos. Então olhamos para a nossa sociedade, para as nossas famílias, para nós mesmos e vivemos centrados no eu e no conflito do eu. Quando aquilo que a vida nos pede, porque estamos a alargar horizontes, é que nós conheçamos o eu, aprendamos a conhecer o outro e saiamos deste conforto do eu na busca daquilo que é o caminho da nossa felicidade, da nossa realização, do nosso progresso, da nossa transformação. É largar os medos. Porque, imaginemos, agora estou na adolescência. Estou a sentir-me tremendamente apaixonado, mas tenho medo. E se eu tiver medo eternamente, nunca a minha vida, emocionalmente, se irá resolver. Porque eu tenho que falhar e acertar. E tenho que compreender como é que isto funciona? Mas, essencialmente, tenho que me conhecer. Então, vencendo os medos, eu vejo que há mais oportunidades para lá daquilo que eu acreditava existir. Porque, muitas vezes, o medo leva-nos à depressão e a depressão leva-nos a formas de pensamento muito doentias. Quer dizer, a minha vida não tem sentido. Existe para quê? Acordo, trabalho, duro. O que é a minha vida? Não vale a pena acordar, é preferível dormir. Não vale a pena enfrentar as pessoas, nem o mundo. E estamos a retirar a nós mesmos a hipótese fazer o contrário, que é agarrar no grão de poeira e ver como é extraordinária a vida. Como é extraordinário tudo aquilo que nos rodeia. Um fóton da luz do sol viajou milhões de quilómetros a uma velocidade louca para nos mostrar o verde das árvores, para fazer com que a clorofila das plantas se acenda e a seiva se mexa e as árvores produzam, para energizar as águas, para limpar os ares. Perdemos a hipótese de ver como é fascinante o fenómeno da vida, porque centramos em coisas negativas. E às vezes acreditamos que neste fosso o melhor se calhar até é matar-me, porque aí acaba tudo. E é uma forma, nós sabemos, é uma forma muito estúpida de entender a nossa própria existência. Se olharmos sobre o ponto de vista espiritual, estas inteligências, elas já viveram em outros corpos, em outras encarnações. Acompanharam o progresso deste grãozinho de poeira. As grandes civilizações, a grande história da humanidade foi feita por todas estas inteligências. Renasceram na Índia, na China,
na América do Sul, entre os maias e astecas, estiveram entre os xamãs da Sibéria, ou estiveram entre os aborígenes em África, estiveram na Europa, estiveram entre gregos, entre romanos. A história da Terra é a história do Espírito que nela habita, dos Espíritos que a povoam. E, portanto, nós vivemos já imensas vidas. Trazemos um património imenso no nosso mundo íntimo, no nosso espírito. Não somos frutos do acaso, somos frutos de uma vontade suprema, de uma inteligência acima de tudo. E estamos destinados a coisas extraordinárias. Parece que estamos a falar de ficção científica e não é. Se nos convidassem a fazermos uma viagem no tempo para trás, imaginemo-nos aí à volta do ano 1000. À volta deste ano 1000, nós estávamos na Idade Média. Agora imaginemos que alguém chega e diz: ah, meu amigo, no futuro vão haver coisas extraordinárias. O homem vai ver milagres todos os dias. Como? Virá o dia, eu te digo, em que poderemos falar com alguém que está nos antípodas, do outro lado do mundo. Falar com alguém que está no outro lado do mundo, mas isso é muito longe. Nós às vezes aqui, das Caldas da Rainha a Lisboa, é 2 dias a cavalo rapidamente para mandar uma mensagem. Como é que isso é possível? E vai ser em direto. E mais, iremos ouvir a pessoa e ver a pessoa. Ver. Isso é impossível. Virá esse dia. E virá um dia em que o homem irá ter umas máquinas para ver o interior do corpo humano. Vamos ver os ossinhos todos e os órgãos. E até vamos ver o sangue a correr pelas veias. Isso não é possível. E virão instrumentos muito interessantes em que o homem é ligado naquilo e a máquina diz quase tudo o que nós temos. Isso é impossível. E virá o dia em que o homem voará como os pássaros. Irrisão dos tempos. E fará mais, irá ao fundo dos oceanos e porá os olhos dele acima da lua para ver os astros distantes. No ano 1000 tudo isso era fantasia e ficção científica. Hoje é uma realidade e nem nos perguntamos como é que isso acontece. Como é que é possível agarrar em toneladas de ferro e fazer o ferro voar? Não é possível. E, no entanto, temos aí aviões de um lado para o outro, satélites. E, portanto, a construção destas ideias é a viagem destes espíritos todos neste grão de poeira, a que chamamos Terra, que gira em volta de uma estrela chamada Sol, dentro de um sistema solar. Pequenino, minúsculo, infinitésimo, no meio desta imensidão. Então nós vivemos essas vidas todas e estamos destinados a viver outras vidas no futuro. Resta-nos perguntar para que é que nos serve a inteligência e para que é que nos serve o sentimento. Porque se temos inteligência e sentimento e sentimos emoções, isto tem que ter uma finalidade. E isto quer dizer que a nossa inteligência tem que ser pautada pelo nosso sentimento. Porque esta troca de energias, o que eu faço ao outro, ou deixo de fazer o que o outro me faz, ou deixa de fazer, tem que passar pelo conhecimento e pelo sentimento. E se formos a pensar, será que só há havido inteligência neste grão de poeira? Ou aqui neste outro, que já está
em outra parte do universo não há seres pensantes? Ou aqui? Ou lá ao fundo? Há inteligência em toda a parte. E todo o universo é composto, ou existe, porque há Deus, Espírito e matéria. E os espíritos, seres inteligentes da criação, trabalhando sobre a matéria. E será que estes espíritos não terão outras formas de se comunicarem entre si? Para lá da palavra? Para lá do telemóvel? Para lá da tecnologia? Nós temos o pensamento, que é uma forma de energia, e o pensamento propaga-se. Entramos em sintonia uns com os outros e escolhemos o campo energético, o agrupamento, aqueles com quem nos sentimos mais afins. É como as nossas televisões e os seus vários canais. Eu gosto mais de artes, vou à procura de um canal de artes, daqueles que gostam de artes, mas há outros que gostam de história e são os fãs do canal de história, mas há outros que gostam de assuntos de debate político, etc. Então nós temos grupos de afinidades, famílias de afinidades, várias famílias, e partilhamos de várias famílias uns com os outros. E quando nos começamos a dar conta de que este pensamento funciona, de que é uma forma de energia, às vezes apercebemos que existe comunicação telepática, que alguém capta o nosso pensamento, ou nós captamos o pensamento de outro, ou que há ideias que de repente nos surgem, vindas aparentemente, entre aspas, do nada, e começamos a dar-nos conta de que não há só espíritos encarnados ligados a um corpo, há espíritos desencarnados que ainda não encarnaram ou que desencarnaram e que se encontram ligados a este grão de poeira, a outros mundos. E então estamos num processo dinâmico, e quando saímos desta visão estreita do eu para uma visão maior, que o conhecimento nos permite e que uma visão espiritual nos dá ao alcance, nós ganhamos uma enorme liberdade, uma enorme tranquilidade, porque não vivemos apenas uma vida física dos 0 aos 50, 70, 100 e poucos anos. Nós temos uma vida que ultrapassa a vida física, porque é uma vida espiritual. Temporariamente, ela está ligada a um corpo físico. Começamos a compreender que no universo não há nada ao acaso, tudo está interligado e que, portanto, há leis de causa e efeito. E que nós, agindo nessas leis, nós causamos efeitos. O mal que eu faço a outro é o mal que um dia volta a mim, mas o bem que eu faço a outro é o bem que torna a mim. É uma lei do universo. Lei de ação, reação. Então nós também temos o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. E isso implica tomar consciência de nós, quem somos, para onde queremos ir, porque estamos aqui. Alcançando isso, nós começamos a dissipar os conflitos que existem em nós. Porque nós não somos donos de nada na Terra. Eu não sou proprietário de coisa nenhuma. Eu tenho bens que temporariamente estão à minha disposição. Eu posso chamar meu ou minha, mas não é meu nem minha. Não é? Temporariamente é. A única propriedade que eu tenho sou eu próprio. E tenho que ser responsável por este universo que sou eu. Pela sua paz, pela sua tranquilidade e pela sua felicidade. Integrado nas leis do cosmos, na lei da ação-reação. Quando os espíritos analisam as leis e falam das leis de sociedade, a grande lei que vai aparecer é a lei de amor, justiça e caridade. E basicamente a lei de amor, justiça e caridade é uma lei que abrange todos os seres humanos, toda a sociedade e também a relação que nós temos com a natureza e com a vida. Porque a nossa existência
deve ser pautada pelo amor. É uma palavra que nós sabemos mais ou menos o significado, mas que tem uma coisa ainda mais estranha que não sabemos definir. Mas a vida sem este sentido de amor é uma vida sem significado, sem projeto e sem objetivo. E, portanto, quando nós começamos a olhar para nós neste grão de poeira, nós temos que nos amar, porque somos algo de extraordinário, irrepetível, únicos, no meio de tantos outros. E porque a nossa vida, a nossa existência tem que ter um propósito e um objetivo. Porque todos nós, independentemente de quem somos, da posição que ocupamos, temos uma pequena missão, mais que não seja de nos conduzirmos ao bom caminho e à felicidade, mas também temos a missão no lar, no trabalho, na sociedade. E essa missão implica estarmos atentos ao que pensamos, ao que dizemos, ao que fazemos, ao que desejamos. Quando olhamos para os conflitos no mundo e na sociedade, eles decorrem de conflitos interiores que têm que ser espelhados em algum inimigo exterior. E na origem de todos os conflitos, no início de todas as guerras, está o medo. Quando se prepara uma guerra, tem que se preparar psicologicamente todas as pessoas para o medo do inimigo. Estamos sobre uma ameaça enorme e vamos ter que nos defender com o risco da própria vida para salvar os nossos familiares, os nossos bens, a nossa pátria, os nossos valores. O medo entra-nos pela televisão. O medo entra-nos pela conversa do dia a dia. E estranhamente, porque é estranho, nós vamos para uma floresta onde há animais selvagens e ninguém cuida quem lá vive de que vai aparecer um jaguar, ou uma tarântula, ou uma cobra venenosa, ou isto ou aquilo. E nós, nas nossas casas, fechamos janelas, pomos correntes, portas, cadeados, porque há medos por todo o lado. São medos psicológicos. E são medos que nos tolhem a alegria de existir, de viver. E como estamos centrados no eu, olhamos e temos depósitos de crianças, depósitos de idosos, depósitos de jovens e muita gente perdida que não sabe porque é que existe. Porque na nossa mente a imagem que temos é uma imagem de uma sociedade de consumo em que as peças têm que se revezar para dar lucro e não uma sociedade feita por seres humanos que devem partilhar entre si solidariamente a riqueza que a Terra tem, os benefícios que a sociedade pode dar. Porque isso é o que nos protege uns e outros, a solidariedade e a fraternidade, que são expressões do amor, porque numa sociedade verdadeiramente avançada espiritualmente, uma sociedade onde exista amor, justiça e caridade, ninguém está à margem. Estamos todos incluídos. Os filhos dos outros são os meus próprios filhos. Os pais dos outros são os meus próprios pais. Eu tenho responsabilidade por quem está à minha volta. E não posso ser indiferente a isso. Porque cada vez que encontrar alguém que não tem pão, podia ser o meu pai, ou o meu filho, ou a minha filha, um familiar meu. Porque cada vez que eu encontro alguém que não tem um teto, poderia ser eu próprio. Porque cada vez que existe alguém desempregado, poderia ser eu mesmo. Então não podemos fabricar sociedades de indiferença, mas sociedades verdadeiramente humanizadas. E isto só o conhecimento nos pode oferecer. E, portanto, quando nós nos entendemos como seres espirituais,
nesta dinâmica da vida, compreendendo que a vida transcende a vida física e que tudo aquilo que fazemos em prol do bem é a nossa felicidade, nós estamos a caminho de sociedades verdadeiramente livres. As sociedades verdadeiramente livres não são as sociedades que têm depósitos de toneladas de armamento nuclear, nem dispositivos eletrónicos que fiscalizam tudo e vigiam tudo. Porque a liberdade começa na consciência de cada um, nos valores que cada um transporta. Não é válido, nem faz lei sequer, dizer uma lei, escrever uma lei que diga a partir da manhã às 8 horas da manhã são todos obrigados os cidadãos deste país, por decreto, a amarem-se uns aos outros. Até podemos escrever isto, mas não é isso que vai mudar nada, porque na consciência não mudou. Então as grandes mudanças, as grandes crises, são crises que alargam estes horizontes da mente, horizontes espirituais, para que possamos voar mais longe e mais alto, até um mundo que para nós hoje é ficção científica. Quando no Antigo Testamento se diz que se hão de converter as armas em arados, ou seja, a guerra desaparecerá porque teremos de trabalhar por todos, é ficção científica. Mas em termos espirituais é o futuro para o qual temos que caminhar. E é aquele futuro que todo o modelo e guia da humanidade nos apresenta, que é a transformação de cada indivíduo, é a transformação que faz com que a sociedade à sua volta se transforme. Alguém tem que dar o primeiro passo, e quando o primeiro passo é dado, é como o fermento que leveda a massa. Há uma reação em cadeia e as coisas começam a mudar. Mas se nós, dentro de nós, nos programamos apenas para o negativo e para o mau, nunca aceitaremos uma mudança positiva. Não acreditamos que seja possível. Mesmo que ela esteja a acontecer, nós não vamos acreditar. Então temos que fazer as mudanças dentro de nós mesmos. E então dentro deste universo, deste grão de poeira que vos foi apresentado, que é a Terra, onde existem bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, a utopia do amor é possível. É uma luz mais poderosa que a luz do próprio Sol. É uma luz que provém do próprio centro do universo, da fonte criadora da vida. O amor é a energia que tudo move, é aquela que nos move e é aquela que produz os grandes milagres. E, portanto, nós somos capazes de milagres. Basta acreditarmos que podemos mover todas estas montanhas do preconceito, do medo, e criar condições para que dentro de nós brilhe um sol novo e uma nova oportunidade. Se houver alguma pergunta, algum comentário queiram fazer e que nós saibamos responder, estão à vontade.